Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional do Guia Tempo com Deus, da Igreja Batista em Dom Pedro. E nos nossos devocionais, a partir de hoje, vamos estar trabalhando o tema Crescendo no Caráter Cristão. E como um subtema para iniciarmos, eu quero, baseado numa meditação que vamos fazer em Tiago 5,16, trabalhar a necessidade de reconhecermos as nossas feridas emocionais. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para colocarmos mais luz sobre este texto que vamos meditar, vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, pois o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A nossa meditação vai estar em cima do texto de Tiago 5,16. E antes de eu expressar o meu pensamento sobre este texto, eu gostaria de ler o contexto aqui em Tiago 5. Vamos ler dos versículos 1 ao 15, que diz: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando agora contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. O que Deus está me dizendo aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros
e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. À luz de Romanos 8, 26 e 27, e tendo este contexto aqui, os versículos 1 a 15, o Senhor está me dizendo que eu devo confessar os meus pecados. Isto significa que eu devo reconhecer que eu tenho áreas que precisam de ser trabalhadas, reconhecer que eu erro, que eu falho, que eu tenho inclinação a agir conforme o meu próprio coração. E eu devo me arrepender e procurar restituir, corrigir, mudando o meu procedimento. Visto que muitos dos problemas que eu estou passando são consequências de decisões tomadas, de hábitos arraigados que eu trouxe do velho homem, de atitudes pecaminosas que precisam de ser desraigadas da minha vida. O apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, 26 e 27, nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e que ele sonda os nossos corações e intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, isto é, de nos moldar no caráter de Cristo, de eu me tornar parecido com Cristo. Portanto, para eu crescer no caráter cristão, eu preciso estar continuamente exercitando esta disciplina espiritual, a disciplina da comunhão bíblica, a disciplina da confissão de pecados. E o que eu vou fazer com base nisso? Com a ajuda de Deus, identificar as feridas emocionais que há na minha alma e expressá-las contando com a ajuda de uma pessoa da minha confiança para que esta me encoraje e ore por mim. Porque é importante que haja esta concordância. Se dois sobre a terra concordarem num pedido, será ligado no céu. O que for ligado na terra será ligado no céu. É muito importante que eu compreenda que eu preciso de ser encorajado. Eu preciso de pessoas da minha confiança que entendam a minha situação, que não me julguem, que possam ouvir da minha boca o reconhecimento de pecados que eu tenho cometido, ou áreas que eu preciso trabalhar, e sem me julgar, que possam interceder por mim para que eu seja curado. Uma das histórias mais lindas contadas na Bíblia é a história de José. Lá em Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52, nós lemos: José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O livro de Gênesis relata a trajetória do filho mais novo de Jacó, que, por causa da inveja de seus irmãos, foi jogado numa cisterna e depois foi vendido como escravo por eles. E para piorar, durante o tempo de escravidão, José foi preso injustamente, acusado de ter assediado a mulher do seu patrão. Embora tenha sido ela que se oferecera a ele, e ele, por fidelidade e temor a Deus, tenha se negado a ter relações sexuais com ela, ele foi humilhado, acusado e preso.
José teve uma vida marcada pelo sofrimento e pela injustiça. Porém, ele estava debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus quis colocar José como governador de todo o Egito, no momento em que havia uma grande fome sobre a terra. A escassez fez com que os seus irmãos fossem até o Egito para comprar alimentos. José então se fez revelar a eles, e naquele momento houve um concerto entre os irmãos. As velhas feridas provocadas pela traição, pelo abandono e pela injustiça foram saradas ali, naquele encontro, naquele momento de renovo. E estas feridas foram saradas pelo próprio Deus. E o que sela essa nova fase da vida de José é o nome que ele dá aos seus filhos. Manassés, que significa o filho que o Senhor me fez esquecer as dificuldades do passado. E Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, não importa o quanto você tenha sofrido até aqui, Deus quer reescrever a sua história. Entenda que tudo que você viveu, todas as experiências negativas e traumáticas pelas quais você passou, fazem parte do plano de Deus. E se você está agora tendo a oportunidade de ouvir essas palavras, louve ao Senhor, porque você está vivo. O Senhor guardou você. Ele usou pessoas para cuidar de você e não permitiu que coisas piores acontecessem contigo. O Senhor tira hoje da nossa mente toda a dor causada pelo sofrimento. Ele derrama um bálsamo sobre todas as nossas feridas e sopra sobre nós um novo fôlego de vida. Nós somos em Cristo vencedores. Olhe à sua volta e veja quanta coisa você tem conquistado em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar conduzindo a sua vida de maneira que você seja realmente um instrumento para glorificar ao Senhor através da proclamação de que Jesus é a única esperança para o mundo perdido. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.